Diz a palavra do nosso Deus: e Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia. Diga comigo, todo aquele dia. E tomou a cidade e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. Só até aqui. Eu vou contar essa história para vocês. Quem já ouviu falar em Gideão aqui? Gideão, ele consegue derrotar os soldados midianitas que eram como areia da praia. Quando a Bíblia fala que é assim, olha, havia uma multidão, é porque não deu para contar, não tinha como contar, né? Porque geralmente, na Bíblia, quando dá para contar, ele vem, tinha 32 mil, sempre é assim. Mas os midianitas eram como a areia da praia, não dava para contar. Você já contou a areia da praia? Quem já contou as areias da praia aí? É difícil, né? Só um camarada meio totoca, aí vai, né? Mas era muita gente lá. Era uma multidão. E Gideão, com 300, ele vence os midianitas. Gideão também foi chamado de Jerubaal, né? Ele teve, pelo que eu vejo na Bíblia aqui, mais de 70 filhos, né? Ele era daquela turma do faça mais, daquela turma que, né? Crescer e multiplicar. Mas, querido, ele teve um filho chamado Abimeleque. Esse Abimeleque era um camarada ganancioso, vaidoso, orgulhoso, interesseiro do poder, né? E esse cara, buscando o poder, ele mata 70 filhos do seu pai, quer dizer, 70 irmãos dele. Sobra um chamado Jotão, né, que consegue escapar. E Jotão é usado por Deus diante daquela situação, porque Abimeleque, ele queria ser rei em Israel. E tem uma cidade chamada Siquém, uma cidade que foi fruto de compromisso, né? Porque quando o povo entrou na terra prometida, depois de um determinado tempo, Josué teve que fazer um compromisso. No capítulo 24 de Josué, você vai ver aqui assim, ele dizendo aqui assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa. Ele faz esse compromisso na cidade de Siquém. Siquém era uma cidade que tinha uma aliança com Deus, que tinha um compromisso com Deus. E vem o tempo dos juízes, que foi um tempo que não existia rei em Israel. Cada um fazia o que bem entendia. É um perigo a gente não ter Deus na nossa cabeça, né? Deus como direção na nossa vida. Eu queria fazer essa pergunta para você antes de voltar a esse tema que eu estou trazendo. Quem tem governado a sua vida? Né? O tema de hoje é escolhas. E, queridos, para você meditar, mais uma vez, repete comigo: quem tem governado a minha vida? Porque quem estiver governando a sua vida, né? Esse vai te dar direções. Nem sempre é o diabo que faz a gente ter derrotas, mas as nossas próprias escolhas.
Você vê o que eu estou falando para vocês aqui, seria notícia em todos os jornais do Brasil, se um irmão matasse seus 70 irmãos, né? Uma aberração, algo fora do normal. O nosso Deus é justo, né? Não aceitaria nunca isso. E era o povo de Israel. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando aqui? Aí tem uma cidade chamada Siquém, que vai apoiar o tal de Abimeleque, né? Um cara que na realidade o interesse dele era o poder. Ele queria era o poder. Não me importa princípios, não me importa o meio que eu vou alcançar o poder, mas é isso que eu quero. E Siquém, mesmo conhecendo a aliança que Josué tinha feito, vocês lembram que eu falei aqui? Né? Foi naquele lugar que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Naquela mesma cidade, acontece dos líderes daquela cidade falarem aqui assim: olha, não, nós estamos te apoiando, Abimeleque, né? E é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, né? Uma cidade que tinha um compromisso, que tinha uma aliança com o Senhor, mas que mesmo tendo aliança com o Senhor, né, se esquece dos princípios de Deus. Porque o princípio de poder em Deus é você amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Você quer poder em Deus? Ame a Deus sobre todas as coisas. Tem gente que ama mais o carro, ama mais a casa, né? Não tem problema nenhum a gente amar as coisas, mas que a gente possa amar a Deus e os princípios de Deus. Quantos estão comigo aqui? Diga glória a Deus. Então eu coloquei aqui no meu esboço que muitas das vezes, sabe, a gente leva a uma ira de Deus na nossa profissão, na nossa casa, no nosso ministério, porque a gente quebra os princípios de Deus. Se quem quebrou o princípio de Deus ali, de ver a injustiça e apoiar a injustiça, isso gerou consequências muito graves, né? Porque a princípio, Abimeleque falou que assim, não está tudo certo, eu estou ligado com Siquém, o povo está me apoiando, mas, querido, tinha havido um derramar de sangue. Sangue inocente tinha sido derramado. E quando isso acontece, existem consequências, né? Quando princípios são quebrados, há consequências. Fala isso para o teu irmão aí. Quebrou princípios, vai ter consequências. Se quem apoia o erro de Abimeleque e seu ímpeto de poder, sabe, queridos, tem coisas que a gente não tem como apoiar. Está errado, está errado. Está certo, está certo. Mas o que está errado, está errado. E aqui eu coloquei aqui: cuidado com as tuas decisões. Porque as nossas decisões, a cidade toda falou: nós vamos apoiar Abimeleque. Mas Abimeleque matou inocentes. O cara feriu os seus próprios irmãos de sangue, os filhos de seu pai. Satanás é assim, amado, ele não tem noção, ele quer matar, roubar e destruir, né? E, queridos, vem um momento em que houve esse apoio e, sabe, Deus ficou observando aquelas pessoas. A primeira coisa que eu quero falar para vocês:
Quando se quebra um princípio, se a gente às vezes não vê Deus falando nada conosco, né? Ou Deus falou contigo, trouxe o princípio para você, através da palavra, através de uma resposta de oração. Mas se você não vê Deus falando mais nada, silêncio não é aprovação de Deus. Silêncio, muitas das vezes, é misericórdia de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Né? Deus está esperando que essas pessoas venham se arrepender. Quantos estão entendendo comigo, amado? Deus dá um tempo. Vocês fizeram isso aí, mas vamos ver se vocês se arrependem, né? Porque todo pecado tem consequência, né? Vamos ver se essa turma muda. Esse é o tempo que muitas das vezes Deus espera na nossa vida. Você não está ouvindo mais nada, né? Aí tem gente, não, é que Deus aprovou, né? Eu entrei nessa situação e tal, Deus aprovou, que não está falando nada, eu não estou vendo nada acontecendo, ainda não veio nenhum juízo sobre a minha vida, porque Deus é justiça também. Mas é que Ele está aguardando um arrependimento da nossa vida. Se você for observar, a cidade continuou funcionando, né? Abimeleque reinou temporariamente, mas, queridos, a justiça de Deus, aquilo que você semear, isso você também colherá. Se você, lançou uma semente de mágoa no coração das outras pessoas, você pode ter certeza que isso tem retorno, né? A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente semeia, né? Porque existe uma ligação de retorno. Isso não fica de qualquer forma. Mas o que Deus espera é que haja, fala para o teu irmão, é que haja arrependimento da nossa parte. Que haja quebrantamento da nossa parte, né? Há pessoas que têm recebido uma palavra de Deus já há muito tempo, né? Eu estava colocando aqui no meu esboço. Muito tempo Deus já fala, né? Na palavra, na oração. Mas por que não aconteceu nada? Misericórdia. Cuidado de Deus. Mas se você está tendo tempo, conserta. Quantos estão entendendo? Amém? O tempo que Deus está dando para a gente é tempo de conserto. Amém? Aí, queridos, um segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês é o perigo de abrir a porta para Abimeleque. Abimeleque, ele representa, aqui nesse contexto bíblico, eu estava meditando no Senhor, ele representa a carnalidade. O orgulho, a vaidade, tudo aquilo que não é de Deus. Ele entra na terra que é de Deus e ele semeia coisas que não são de Deus. E eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sei se você nota que todo ano, né, no mês de fevereiro, há uma renovação de aliança com Abimeleque. Né? Porque eu estou falando de num âmbito espiritual. Porque se Abimeleque representa, como eu falei aqui para você, representa a carnalidade. Fala comigo, carnalidade.
Obras da carne: divisão, facção, contenda, orgulho, vaidade, busca do poder desenfreado. Tem gente, amado, que não se importa com as pessoas que até ajudam a ela, né? O que importa é ela. Se ela tiver que te atropelar, você é o melhor amigo dela, você é o amigo. Mas ela não é teu amigo. Se faz de ter um amigo para se dar bem na sua vida, né? Mas ele não é teu amigo. Eu me lembro de um colega meu chorando, eu estava junto com ele no ônibus, nós estávamos indo trabalhar, e ele já um senhor, já tinha uns 60 e poucos anos, e ele falando aqui assim: poxa, o nosso amigo, ele pegou um dinheiro comigo, hoje eu não consigo nem olhar mais para minha esposa, porque ele fez eu pegar um consignado, pela amizade eu fiz o consignado, eu peguei dinheiro do cheque especial, eu fiz um empréstimo querendo ajudar o meu amigo, e hoje ele não quer nem me ver. Abimeleque. Isso é um espírito. Irmão matando irmão. Quantos estão entendendo isso? Isso é um espírito, irmão, né? Então, queridos, eu quero falar para você. Abimeleque, ele demonstra-se nessas três condições assim bem fatídicas: carnalidade. Ele entra, ele bate na porta querendo entrar. Ele quer que você abra a porta, porque se ele tiver a oportunidade de entrar, ele vai governar. Quantas pessoas, às vezes, passando por luta por causa de Abimeleque? Por causa de uma situação, sabe, que aparentemente era só um perfume francês da mulher estranha. Aí você, né? Aí aquela pessoa abre a porta. E quando Abimeleque ele entra, ele destrói casamentos, ele destrói uma casa, ele destrói uma família, ele destrói uma vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Porque ele passa a governar aquela vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Né? Eu estou lendo esse texto pequenininho para vocês, mas que é muito profundo, né? Porque nesse intervalo de que Abimeleque fez uma aliança com Siquém, e não vinha a resposta ainda de Deus do juízo, porque Deus ia fazer justiça. Fala para o teu irmão aí, olha, Deus vai fazer justiça a teu favor. Eu não sei o que você tem sido usurpado, roubado, ou porta que você abriu, mas, queridos, Deus vai fazer justiça. Deus é Deus de justiça. Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos têm uma aliança com o Senhor aqui? Se você tem uma aliança com o Senhor, você tem uma aliança com essa palavra. E eu falo para vocês, sabe? Antigamente, quando eu não tinha o Senhor na minha vida era diferente. Tinha coisas que eu fazia, não dava em nada. Mas depois que eu verdadeiramente passo a ser filho de Deus, sou corrigido por Deus. Sou guardado por Ele. O Pai corrige aqueles que Ele ama. Sim ou não, irmão? Né? Você não corrige os teus filhos? Hoje eu estava vendo uma senhora, a pastora estava me mostrando, acho que foi a Renata que mandou para mim. Aí a Renata estava mostrando uma senhora lá em São Paulo dizendo: eu não vou visitar o meu filho fez algo errado. Quem viu isso aí? Tu viu, né, João? Né? Que triste, né? Quando Abimeleque entra na casa de uma pessoa que trabalhava, ela falando: eu trabalho, me esforço, saio cedo de casa, chego tarde, tudo dentro da condição, sabe, simples, mas
não faltava nada dentro da minha casa, meu filho não precisava roubar, né? E ela falou que assim, não, eu estou tomando uma posição. E eu estava pensando, que dor de uma mãe, a dor de um pai, a gente tem que respeitar isso. Porque as pessoas têm os seus direitos de escolha. Amém? Muitas vezes a gente coloca na conta do pai ou da mãe, mas o filho tem escolhas. Não é por causa da mãe. Não é que faltou educação. Não. É porque Abimeleque entrou, amado, e a gente tem que tratar, por isso que eu falo com as mamães aqui, traga seus filhos para a igreja, né? Unção de Deus, a gente recebe presentemente, não longe, distante, né? Rosângela falou uma coisa para mim uma vez, que assim eu guardo no meu coração, né? Ela falou que assim, eu prefiro um sacrifício de trazer minha filha para o altar do que depois mais tarde, né? Eu estou vivendo uma frustração ou uma situação, sabe, de incômodo no meu coração porque eu deixei de fazer, né? Foi mais ou menos isso, né, Rosângela? Você falou, né? Vale muito a pena, amado, sabe? A gente pedir a Deus que governe a vida dos nossos filhos. E não é fácil. Com todo cuidado, ainda é pouco. Que podem desviar, podem, né, ter um balanço de mau jeito, né? Queridos, o que aconteceu? Naquela situação, e Deus ia fazer justiça, entrou um espírito de discórdia entre Abimeleque, né? Começa mal, termina mal. E os líderes de Siquém, da cidade que aprovou o cara, nomeou o cara, botou o cara lá em cima, né? Aí começou uma discórdia, um negócio demoníaco, e Deus foi deixando. Deus foi deixando. Sabe o que aconteceu com aquele que foi apoiado por aquela cidade? No meio daquela discórdia toda, ele falou que assim, eu vou destruir a cidade. E ele vai lá, e a gente leu aqui, né? O capítulo 9, o versículo 45, que diz assim, ó. E Abimeleque pelejou contra a cidade que tinha levantado ele. Depois você lê o 9 todo, que é tremendo isso aqui, né? Tem uma parte que o Jotão, o filho mais novo de Jerubaal, ou de Gideão, ele deixa uma parábola das árvores, né, do bosque, onde o espinheiro foi reinar, e porque o espinheiro reinou, veio a dor, veio a dificuldade, né? Aquele que a gente conhece, né? A gente conhece muito essa mensagem. Às vezes o espinheiro quer reinar, as árvores frondosas não querem. E queridos, ninguém queria que Abimeleque tivesse na posição lá. Era uma posição do povo, mas a única cidade que apoiou a revolta foi Siquém. E Abimeleque recebeu de Baal, Berite, era um deus, recebeu oferendas de prata, de ouro, para subornar a turma de Siquém. Não deu outra, meu irmão. Os caras se deixaram subornar, né? E o negócio foi indo. E a justiça de Deus chegando. Só que chegou em determinado momento, Deus começa a fazer justiça. E gera entre eles ali discórdia, desconfiança. E o bicho pegou, meu irmão. Abimeleque falou, olha, eu vou pegar o exército agora e eu vou destruir Siquém.
Quando Abimeleque começa a reinar, irmão, ele não tem amigo. Aonde ele puder passar, ele vai passar o carro, ele vai tentar destruir. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. E a terra foi, aqui é que entra o sal. Vamos lá, vamos ler aqui para você lembrar dessa passagem. E tomou a cidade, matou o povo que nela havia, e assolou a cidade e a semeou de sal. Abimeleque, muitas das vezes, o sal, biblicamente, ele era colocado para que não tivesse vida na terra, né? Qual era a intenção de Abimeleque? A esterilidade daquele lugar. Aquele lugar não teria mais vida. Mas que coisa, pastor! Eles não eram amigos deles. Não foi eles que se juntaram. Mas era um espírito de ganância, oportunista, de negociata. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? E ele salgou a terra, irmão. Salgou a terra. Eu estava colocando que essa terra estéril não produzia mais frutos, não tinha mais lavoura, não tinha mais comida. Então, o que a gente faz de referência em relação à nossa vida espiritual quando Abimeleque tenta governar, que a gente dá o espaço para governar. Se ele quiser entrar, amado, ele vai direcionar, ele vai governar mesmo, né? Mas o salário do pecado é a morte. Uma vida espiritual estéril. Quando um crente deixa as portas abertas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pastor, que palavra dura, sim ou não? Palavra dura. Mas é uma palavra de alerta para nossas vidas. Porque muitas vezes o que tem nos levado a uma desordem espiritual são as nossas escolhas. Não foi o diabo não, amado, que foi lá e clicou na internet, naquele filme pornográfico. Não foi. Foi o seu dedinho. São escolhas, né? Aí, o que acontece? Eu botei aqui sintomas de esterilidade espiritual. A pessoa não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade, sabe, de adorar o Senhor. Está na presença de Deus, um mover tremendo, todo mundo louvando, todo mundo ligado ali, e ele não sente uma gota de unção na vida dele. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Isso é o sal que Abimeleque joga na tua terra espiritual. Quantos estão ainda aí? Amém? É verdade ou não isso, amado? Se ele puder, ele vai jogar o sal. Você não vai ter mais prazer de vir para a igreja. Você não vai ter mais prazer de adorar. Não sinto mais nada. Estou com desânimo, né? Irmão Abimeleque, se você procurar direitinho, é porque você abriu as portas para ele. Às vezes sim. E eu vou falar uma coisa para você. É tempo de renovação na nossa vida. É tempo de expansão na nossa vida. E esse tempo é um tempo de misericórdia de Deus, para que Abimeleque não tome a direção e o governo. Quantos estão entendendo, Rocha Miranda? Amém? Você pode dar glória a Deus?
Mas eu vou falar uma coisa para os senhores. Fala aí para tua irmã aí, ó. Fala para o teu irmão. Ele vai falar, hein? Cuidado que ele vai falar, hein? Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe? Deus não é Deus de tratar terra de sal, estéril. Deus, ele pega a terra de sal e transforma através das águas dele. Vamos pegar 44 de Isaías, versículo 3. Isaías diz que Deus termina a história, não termina a história em terra salgada. É isso que eu quero falar para você. A tua história, Ramon, a tua história não terminará em terra salgada. Amém? Então vamos lá, Isaías 44, 3. Vamos ver. Já estamos chegando para a oração já. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba em teu lugar. Né? No versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 5: não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Visto, versículo 4, que foste precioso aos meus olhos, também fostes honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. E perdão, eu estou lendo errado. Né? Li errado, eu estou vendo que eu estou procurando aqui, eu tinha marcado, mas marquei errado, olha. Acontece, né? Ao vivo, né? Porque, agora sim. Você achou aí, né? Eu é que estava lendo errado. Olha só. Por que a tua história não vai terminar em terra de sal? Por quê, Francisco? Olha só. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu quero falar para você assim, ó, derramarei água sobre o sedento e os rios sobre a terra seca. Presença de Deus. Eu quero falar isso para vocês nessa noite, sabe? Eu não sei aonde foi cair o sal. Eu não sei. Mas hoje é um momento profético na nossa vida. Eu falei para vocês que o sal aqui tem sentença de morte. O sal que Abimeleque coloca é para a esterilidade. E tira muito da adoração de muitos que estão envolvidos com as portas que abriram para Abimeleque. Que, como eu falei aqui, aponta para tudo aquilo, né, que é contrário à vontade de Deus na nossa vida. Mas Deus está falando, a minha e a tua história hoje não termina em terra seca. Porque o que Deus deseja é colocar rios no deserto, lavar essa terra de sal. E aonde havia sede, sabe, haver água. Aonde havia escravidão, haver frutos. Esterilidade,
frutos. Frieza espiritual. Fogo. Dom de Deus. Graça de Deus. Alegria. Aonde não estava quebrado, restauração. Ah, irmão, eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Amém? O que Deus está falando para você nessa noite, sabe, é que a gente está renunciando o governo de Abimeleque na nossa vida. E a alegria que não existia vai voltar a existir. Os dons apagados vão ser incendiados. Em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão? Crê nisso? Então eu queria orar por você.